Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal Somando Mentes, essa é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Meu nome é Eduardo e hoje vai ser o dia do capítulo 13 e do capítulo 14. E sempre, como sempre, eu peço para você também ter a tua experiência com a Bíblia, faça a sua leitura e vai ver o que Deus quer falar com você em tantos outros versículos que eu não vou poder abordar aqui nesses poucos minutos. Então, para começar, faz o seguinte, capítulo 13, versículo 16 diz assim: Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que Ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas Ele vai fazer dela uma escuridão profunda. Sim, Ele a transformará em densas trevas. Nós, em geral, não imaginamos que isso possa acontecer na nossa vida. Esse lado negro da força que a gente acaba vivenciando muitas vezes nos pega de surpresa. Mas muitas vezes não deveríamos ser pegos de surpresa, até porque nós demos causa. Sabe aquelas situações que eu e você criamos, permitimos que venham até nós, ou até mesmo às vezes a gente procura problema na nossa vida. Nós criamos um momento de densas trevas na nossa vida. E quando a gente traz isso para o mundo espiritual, significa dizer que nós simplesmente podemos classificar que abandonamos a nossa fé. Em tantos momentos, eu sei, a luta está difícil, aquela série de problemas e dificuldades que parece que vira uma cortina de fumaça que nos impede de ver a salvação que vem do Senhor Jesus, o livramento que vem de Jesus, a cura que vem de Jesus, a misericórdia que está sempre nos esperando, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que é importante essa leitura da palavra, essa imersão na palavra de Deus, porque, claro, como a própria palavra nos revela, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta do quê? Liberta da opressão, da escuridão que às vezes nós entramos. Nós vamos caminhando na direção oposta à direção do Senhor e daí, claro, a consequência vai ser problema na nossa vida. Não é à toa que João, no capítulo 3, do versículo 18 ao 20, ele traz bem explicadinho esses detalhes com relação a como a escuridão se forma na nossa vida. E muitas vezes a gente não quer a luz mesmo. Quer entender por quê? Olha só, capítulo 3, versículo 18 diz assim: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado, por justamente não crer no Filho unigênito de Deus. Crer no Senhor é a primeira lição de casa que nós devemos fazer, porque Ele é o Salvador do mundo. Ele veio para dar aquilo que era impossível a gente conseguir, que seria a nossa salvação por nós mesmos. Não é à toa o projeto e o propósito de Jesus vir até essa terra, cumprir o papel dele aqui foi entregar sua vida por nós da maneira que ele fez, da maneira que as Escrituras narram. Não seria possível nenhum de nós fazer o que ele fez. E obviamente, então, por conta disso, nós recebemos a misericórdia do Senhor, nós recebemos a graça do Senhor, que é o favor imerecido, e claro, houve a ligação entre os homens e Deus, porque Jesus mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, nesse capítulo 3, versículo 19, João continua dizendo assim, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Assim nós agimos muitas vezes. Nós podemos até não declarar que nós não estamos, de repente, amando Jesus em vários momentos da nossa vida, mas é assim que as nossas atitudes estão demonstrando. A gente não fala, mas a gente age contrário às Escrituras, e se for dessa maneira, nós estamos indo contrário à vontade de Deus na nossa vida. E o versículo 20, ele é mais contundente ainda desse capítulo 3, ele fala assim, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Significa dizer que muitas vezes nós cometemos nossos erros e não nos achegamos a Jesus justamente por medo de revelar esse lado obscuro da nossa vida. Mas é quando a gente toma essa atitude e se achega ao Senhor Jesus, é que daí então a luz de Cristo vai iluminar e permitir que a gente tire e se liberte daquilo que pode estar nos prendendo, nos impedindo de viver uma vida realmente plena nessa terra, na presença do Senhor Jesus. Então, para ir a Jesus, nós precisamos somente de uma atitude. Não precisa ter medo, você precisa ter a confiança de saber que, chegando a Cristo e colocando a sua vida aos pés dele, tudo vai ser transformado. Por isso que Jeremias, capítulo 13, versículo 23, vai dizer assim,
Será que o etíope pode mudar sua pele? Ou então o leopardo pode mudar as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. É aquela situação, aquilo que faz parte da nossa vida, que é um costume nós fazermos, dificilmente a gente vai conseguir fazer algo diferente daquilo, porque nós só estamos acostumados, nós estamos condicionados a fazer determinadas coisas. Isso vale para a nossa profissão, para o nosso dia a dia. Nosso cérebro economiza esforço quando a gente faz as mesmas coisas. Por isso nós temos a nossa tendência a entrar na chamada zona de conforto, que é onde a gente sempre faz as coisas meio que no automático. Mas isso vale para o nosso dia a dia, o que não tem problema algum. Agora, na vida espiritual é um grande problema, quando nós estamos acostumados a fazer o errado e continuamos nesse círculo, então, vicioso de errar, pedir perdão, errar, pedir perdão e não querer efetivamente uma mudança definitiva, porque precisa haver então uma quebra de comportamento para fazer então com que a nossa vida tenha um resultado diferente do que nós estamos tendo até esse momento, talvez. Mas isso precisa de uma atitude, por isso então que ele questiona o profeta aqui falando que pode alguém mudar sua cor ou seu animal, ou um animal, por exemplo, mudar as pintas que tem no próprio corpo? Claro que não. Que faz parte da pessoa. Então, para que isso aconteça, é necessário algo sobrenatural acontecer. E dessa maneira, na nossa vida é assim, a gente vai só mudar aquilo que faz parte de nós, que é o pecado, a partir do momento que o Espírito Santo entra na nossa vida, então nós entregamos, nós nos colocamos na situação da mudança. Jeremias 14:7 vai falar assim então, embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Ele está clamando. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Aqui o profeta já então confessa, ok, eu sei, é os nossos pecados que estão nos acusando, então por amor ao Senhor, nos ajuda, nós somos sim infiéis, mas nós sabemos que temos pecado, então nós estamos aqui confessando. É isso que o profeta faz e é isso que nós devemos fazer todo momento da nossa vida. Porque desse momento, quando a gente começa a agir dessa forma, então a gente se coloca na condição então de ser diferente, de agir diferente e claro, por conta disso vai ter um resultado diferente. Oséias capítulo 5, versículo 5 diz assim, a arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Aqui ele está narrando, claro, a tribo de Israel, mas quando nós trazemos para a nossa vida, nós entendemos que é a nossa arrogância que está fazendo testemunho contra nós mesmos. Nós tropeçamos nos nossos pecados, eles nos fazem tropeçar, porque a gente vai acumulando, a gente vai trazendo aquilo ao longo da nossa vida, e se a gente não joga aos pés da cruz, confessa e busca em Cristo então a mudança e a transformação de vida, imagina, ao longo das nossas vidas a gente só vai juntando cada vez mais lixo. E ninguém gosta de ter lixo nas suas casas. É você imaginar que você tem o lixo na sua casa e você nunca põe para fora. Imagine passando uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, eu não sei, juntando lixo na sua casa, que tipo de casa você estaria vivendo então? Então imagine lá dentro de você e de mim, se a gente vai juntando esse lixo do pecado, depois de quanto tempo? Depois de um dia, 2, 10, 100, 10 anos, enfim, talvez muito mais. Talvez você esteja passando por isso, mas Jesus está esperando você, para você entregar tudo isso aos pés da cruz e ser liberto, ser liberta de todas essas opressões espirituais. Ele está ali para fazer a obra salvífica que ele veio fazer. Agora, Jeremias 14:22 diz assim, ó, entre os ídolos inúteis das nações, existem algum que possa trazer a chuva para a vida de vocês, de repente? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu, ó Senhor, pode fazer. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Aqui o profeta, ele mostra a condição dele realmente, questionando ele mesmo, que nada, nenhum ídolo pode fazer o que só o nosso Deus pode fazer. Ele pode transformar, ele pode sarar, ele pode libertar, desde que a gente se coloque no raio de ação do Senhor. Salmos 135, versículo 7, ele vai dizer assim, ó, Salmo 135, versículo 7, ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos.
Esses exemplos da natureza, essa metáfora da natureza, mostra como é Deus que controla tudo, inclusive aquilo que nós não estamos vendo. Nós não enxergamos os ventos, nem para onde eles vêm, nem de onde eles vão. Os relâmpagos a gente não sabe de onde vão surgir. As nuvens, elas têm os formatos aleatórios. E assim que são as coisas que nós precisamos na nossa vida. Cada um de nós precisa de bênçãos, de milagres individuais, porque nós somos assim, sejam eles físicos, psicológicos e espirituais. E somente Deus pode fazer, porque se Deus controla essas questões da natureza, imagina como Ele não controla a nossa natureza. Afinal de contas, nós somos frutos da criação do Altíssimo. Por isso, tudo isso é para você. É um milagre de Deus o Senhor já ter escrito tudo isso para entregar no seu colo, fazer você e eu acordarmos para viver uma nova vida na presença dEle. Como eu sempre digo, leia a Bíblia e se liberte. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e, se Deus quiser, até um próximo vídeo. Tchau!